Som. Não liguei direito. Pode tomar assento, fica à vontade novamente. A presença do Senhor é maravilhosa. Eu amo Jesus. Aleluia. Deixa eu contar para vocês um pouquinho da nossa experiência. Você já sabe que a gente esteve viajando na quinta-feira, fomos a Londrina, onde uma vez no mês nós temos o curso para pastores e nós estamos indo lá nos preparar cada vez mais. E aconteceu uma coisa interessante, né? A gente teve várias aulas e uma das aulas estava uma pastora, que é a pastora Eunice. Ela é viúva já, o marido dela era o pastor Gerson e eles são os pastores que consagraram o meu pastor. E eu fiquei conhecendo um pouquinho mais da história da nossa igreja, da Filadélfia, uma parte que eu ainda não conhecia. A pastora Eunice, pela Assembleia de Deus ainda, eles foram enviados para a Venezuela. Primeiro eles foram enviados para a Bolívia e depois para a Venezuela. Então ela mostrou muita foto, ela contou bastante sobre a missão que eles fizeram, as igrejas que eles plantaram. Aí ela dizia que eles chegando lá na Bolívia, eles foram plantar a igreja e eles encontraram um terreno. E quando eles foram naquele terreno, tinha uma casa na frente. Quando eles foram falar com a senhora, a primeira pessoa que eles falaram, ela perguntou: o que vocês vieram fazer aqui? Daí ela contando: a gente veio aqui para plantar uma igreja. A gente vai começar nesse terreno aqui na frente da sua casa. Aí a mulher começou a chorar muito. E ela disse assim: eu orei por muitos e muitos anos para que Deus colocasse uma igreja na frente da minha casa. Porque há muitos anos atrás eu fui na igreja um dia e aceitei Jesus. Só que a igreja era longe e o meu marido nunca mais deixou eu ir e disse que eu não ia sair de casa. E desde aquele dia, eu oro todo dia que Deus colocasse uma igreja na frente da minha casa, porque daí ele ia deixar eu sair, nem que ele ficasse me olhando daqui, mas ele ia saber que eu estou na igreja. Eu acho que o homem era meio ciumento, né? Mas ela Mas ela disse assim: olha, eu vi que Deus ele fez nós sairmos daqui do Brasil e irmos até a Bolívia, porque tinha uma pessoa orando e porque ele se importava com aquela alma. E Deus ele se importa com você. Ele se importa, né? O Kevin falou: talvez demore, né? Tem uma frase que diz assim, ó: demora muito tempo para que as coisas aconteçam de repente. Demora muito tempo para que as coisas aconteçam de repente. Às vezes as pessoas vão olhar uma transformação na tua vida e vão achar que foi de uma hora para outra. Mas elas não sabem o tempo que você caminhou, o caminho que você percorreu para chegar aonde você está, né? E aí ela contava também que foi plantar uma outra... depois passou um tempo, ela voltou e aí eles foram enviados como missionários para plantar uma igreja lá na Venezuela. E aí ela lá disse que tinha umas gangues, pessoal do tráfico, era um bairro bem perigoso. E eles não tinham onde ficar, eles foram no motorhome, aqueles ônibus, eles conseguiram um ônibus que é uma casa, então eles ficavam ali. E ela conta que o púlpito deles lá era uma mesa de sinuca num bar de mulheres, ela disse. E ali eles começaram a ganhar umas para Jesus e ganharam uma pessoa que era do tráfico e em seguida já ganharam o chefe da gangue, o chefe ali do tráfico. Se eu não me falha a memória, acho que era Luiz o nome dele. E ela disse que um dia ele veio almoçar com eles. E aí no outro dia, chegou meio-dia, ele voltou. E no outro dia, meio-dia, ele voltou. E aí eles já estavam meio incomodados. Era ela, o marido e 3 filhas que eles têm. E aí eles estavam racionando alimento. Ela fazia uma xícara de arroz para toda a família. Aí vinha mais um adulto de fora todo dia comer. Ela não falava nada, mas tudo bem. Passou algumas semanas e ele indo direto. Ela conversou um dia com ele e perguntou: por que você vem aqui todo dia almoçar? Aí ele disse que ele respondeu: no início eu vim aqui porque eu queria ver o que tinha e como era, porque eu queria roubar. Eu queria vir aqui roubar vocês. Mas depois eu comecei a vir, e aí eu ficava olhando para a panela e eu via o arroz crescer dentro da panela. E aí eu ficava pensando: isso não pode ser verdade, eu acho que eu estou imaginando coisa. E aí eu voltava no outro dia para ter certeza do que eu vi. E aí eu voltava no outro dia para ter certeza do que eu vi. E aí eu já esqueci o que eu vim fazer e eu só queria ver o mesmo milagre acontecer todos os dias. Era uma xicarazinha de arroz. Servia os 5 da família e mais o traficante, o ex-traficante que vinha de fora, ele aceitou Jesus, né? E eu ouvindo todas aquelas histórias, queimava o meu coração.
coisas que, né, os nossos pastores fizeram, coisas que eu não sabia, para mim era novidade, né? Aquelas histórias contar um pouco da nossa história, né? Do que nós temos, da onde viemos. E me ardia o coração. E eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você responda agora. Como que está o seu coração hoje? Seu coração está queimando? Está frio? Está morno? Como que está o seu coração em relação a Jesus hoje? Se você encontrasse com Jesus hoje, se ele estivesse do seu lado, como você acha que ele se aparentaria? Ou você reconheceria ele se ele estivesse caminhando do seu lado? Imagina aí. Vou fazer uma oração contigo, fecha o teu olho, curva a tua cabeça, por favor. Eu quero pedir a tua ajuda, Jesus. Eu quero te pedir que venha ao nosso encontro e traga a revelação da tua identidade, de quem tu és. Nós queremos te conhecer melhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. E quando eu estava escutando essas histórias, alguém me mandou uma mensagem e essa mensagem dizia o seguinte: eu quero conhecer Deus. A pessoa me mandou essa pergunta: como é Deus? Eu quero conhecer Deus. E quando a pessoa me perguntou isso no WhatsApp, eu fiquei raciocinando sobre aquilo e fiquei pensando. E eu vou ler uma passagem com vocês que se encontra em Lucas, capítulo 24. Se você quiser abrir, abra a sua Bíblia. Eu vou ler um texto do verso 13 até o verso 35. É bastante a leitura, por isso não se atribule, só me acompanhe e preste atenção. A partir do verso 13 vai dizer assim: nesse mesmo dia iam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 70 estádios, iam falando entre si de tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nestes dias? E perguntou ele: quais? E responderam eles: as que dizem a respeito de Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, já é o terceiro dia e desde essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhes disse: ó nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em toda a Escritura, quando se aproximaram da aldeia para que iam. Fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco aqui, pois é tarde, o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como tinham reconhecido o Senhor
quando ele partiu. Amém. Dois discípulos que estavam caminhando de Jerusalém até Emaús, e Jesus aparece para eles no meio do caminho, porém eles não conseguem reconhecer, não conseguem ver que é Jesus. Aqui na igreja eu tenho um testemunho parecido, de alguém que estava triste. Ele diz que eles estavam entristecidos. E quem sabe você está na sua trajetória, você está no seu caminho, e muitas vezes você se pergunta, onde que está Jesus? E você está entristecido com as notícias que você tem. E isso tem te causado medo e tem te causado ansiedade. Por que que eles não conseguiam reconhecer a Jesus? Duas coisas. Primeiro, Deus não queria que eles vissem Jesus. Deus os cegou, tapou os seus olhos para que eles não vissem Jesus. E segundo, a sua dor. A dor que eles sentiam, o sofrimento deles, impedia-os de ver Jesus, de reconhecer Jesus. Quando o nosso foco está na nossa dor, a gente não consegue reconhecer quem Deus é. E a gente às vezes vai para Deus e fica falando quão grandes são os nossos problemas, e esquecemos de falar para os nossos problemas o quão grande é o nosso Deus. E eles estavam vidrados no sofrimento, e os seus olhos estavam voltados para a sua dor, e por isso que eles não conseguiram reconhecer quem era Jesus. E às vezes você pensa, Deus está longe, Ele não está comigo, e talvez é só você que não está reconhecendo, mas Ele está caminhando do teu lado. Por que que Deus, voltando então à primeira resposta, por que que Deus iria fazer com que os seus olhos se fechassem e eles não reconhecessem Jesus? Tem um especialista em ética, eu dava aula de ética em uma escola, tem um especialista em ética que chama John Kavanaugh. E há muitos anos atrás, um dia ele comprou uma passagem porque ele estava com a vida atribulada e estava muito confuso. E quem sabe você chegou assim aqui hoje, confuso. E ele fez uma viagem muito longa e foi para a Madre Teresa. E ele chegou lá e disse para a Madre Teresa assim, eu quero que você ore por mim. E ela falou, mas por que você quer que eu ore por você? Porque eu preciso ter clareza. E a Madre Teresa respondeu, eu não vou orar para você ter clareza. Essa é a última coisa pela qual eu vou orar. Mas eu vou orar para você ter confiança. Eu vou orar para você confiar. Às vezes nós precisamos dar passos, mas a gente coloca na balança, e se você quer saber se realmente você conhece a Deus, é só você colocar na balança. Sabe aquela balança antiga? Aquela que eram duas medidas? Você colocava os pezinhos de um lado e o alimento do outro para poder saber? Então imagine essa balança. Você coloca Jesus de um lado da balança. E se você colocar algo no outro lado e isso pesar mais que Jesus, é porque Jesus não está na sua vida. Não é a sua prioridade. Se eu colocar um namorado, uma namorada, desse lado da balança, e pesar mais que Jesus, se eu colocar o meu trabalho, eu deixei de vir no culto, Fábio, eu preciso de dinheiro. Eu deixei de vir no culto porque o meu trabalho me pediu. Olha, a gente faz culto de manhã, mas você mostra para Deus as suas prioridades de acordo com as suas escolhas, de acordo com aonde você gasta o seu tempo. E se a sua confiança realmente está em Jesus, se Deus ele é tão grande como você imagina e como você declara nas canções que você cantou, Ele iria nesse lado da balança arrebentar com tudo e quebrar a balança e não ia ter nem mais como pesar alguma coisa. Você não ia ter nem mais como escolher em estar aqui ou em estar trabalhando, em estar aqui ou estar com seu namorado, em estar aqui porque Ele ia ser a sua prioridade. Sabe o que os cientistas falam? Eles dizem que as estrelas do céu são 10 sextrilhões de estrelas. Para que você entenda melhor. Se você pegar todas as areias, toda a areia e todos os grãos de areia
que existem aqui no planeta Terra não dá o número das estrelas. Ainda está muito longe de alcançar. Imagina uma praia. Agora imagina os grãos. Agora imagina um deserto. Imagina os grãos de areia. As estrelas ainda passam disso. E o teu Deus conhece cada estrela e chama cada uma pelo nome. E esse mesmo Deus grande, Ele ouve a tua oração quando tu diz assim: eu quero que abra uma igreja na minha casa. O mesmo Deus grande escuta as tuas orações. O mesmo Deus grande, Ele sabe das tuas dores. O mesmo Deus que é grande, Ele sabe quando você está no seu caminho e você está entristecido. E Ele caminha do seu lado. Talvez você não reconheça. Talvez você se sinta sozinho. Talvez você esperava algo diferente do que Ele veio te dar. Né? Os discípulos aqui em Emaús, o que eles queriam? Os discípulos em Emaús queriam um libertador para Israel. Era isso que eles esperavam do Messias. Mas Jesus veio fazer algo muito maior do que libertar Israel. Jesus veio libertar o mundo cativo. Mas a nossa mente está nivelada em esperar coisas da parte de Deus desse nível. E Ele veio fazer algo assim. E quando nós não entendemos, nós achamos: cadê Deus? Onde está Deus? Por que eu não o vejo? Cadê as promessas que iriam se cumprir na minha vida? Eles falavam aqui de notícias ruins. E aí o que Jesus faz? Começa a falar das Escrituras. A Bíblia vai dizer aqui: e ele falava de Moisés e depois dos profetas, e conforme ele falava, ia revelando as Escrituras. Você quer ver as promessas de Deus se cumprir? Primeiro você tem que conhecê-las. Você precisa saber o que diz aqui. Sabe por que eles não conheciam Jesus? Porque eles não sabiam o que diziam as Escrituras. Então ele começa a falar. Como que eles dizem que é? É um profeta. Fazia milagres aí, mas eles não dizem que ele era o Filho de Deus. O que eles dizem é um profeta, né? Aí ele começa a descrever as Escrituras, porque, presta atenção nisso aqui, mais importante do que você vê é o que você ouve. No reino de Deus, o cego não é quem não enxerga, o cego é quem não escuta. Porque às vezes você está olhando para as suas circunstâncias e está tudo dando errado, mas o que você ouviu da parte de Deus? O que Deus falou para você? Primeiro você ouve, depois você caminha, e quando você estiver no caminho, quando você se mover, aí você vai ver as promessas. Não é o que ele fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão sai, e no caminho, então ele vai saber qual é a promessa que Deus tem. Jesus, ele está andando, e no caminho ele encontra 10 leprosos. Vão os 10 até o templo, e no caminho serão curados. E aí os 10 leprosos, eles são curados no caminho. Então, primeiro você precisa dar um passo, porque quem sabe o que você está vendo é um vale de ossos secos, mas mediante a palavra do Senhor, você vai começar a profetizar naquilo que você está vendo, um exército se levantando. Então não é o que você vê, é o que você ouve da parte de Deus, é o que as Escrituras falam ao teu respeito, é o que as Escrituras falam a respeito de Jesus. Eu quero conhecer Deus, então conheça Jesus, porque Ele é Deus, Ele reflete a imagem perfeita do Pai aqui na terra, e cada vez que você se aprofundar nele, você vai estar sabendo quem é Deus. E quando Ele estiver do teu lado, quando você estiver atribulado, quando você estiver angustiado, quando você estiver ansioso, você vai saber e reconhecer: Ele está comigo. Porque eu ouvi as suas palavras, porque eu não fiquei dando atenção para as notícias, porque eu não fiquei dando atenção para as redes sociais, mas eu comecei a ver o que Ele fala. Sabe por quê? Porque se você assiste 1 hora de noticiário, o medo começa a tomar conta do teu coração. E sabe o que o medo faz? O medo faz com que você enxergue problemas. O medo faz com que você enxergue problemas em meio a oportunidades. Mas começa a ler essa palavra que você vai começar a enxergar oportunidades em meio a problemas. Porque aí a tua fé vai ser acrescentada. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe qual é o problema? É que a gente conhece tantos versículos da Bíblia. Eu vou citando aqui, nem falei isso, mas se eu for citando aqui, você ia dizer: conheço, já ouvi. Mas a gente não coloca em prática. Mas comece a
meditar, a mergulhar nisso aqui, que daí você vai começar a conhecer a Deus. Tem duas palavras para conhecer a Deus. Do grego, gnoskos e oidas. Fala comigo assim, gnoskos. Oidas. Oidas é conhecer de ouvir falar. Eu ouvi falar. Né? Eu conheço o Cristiano Ronaldo. Eu sei que ele não empurrou a Coca e a Coca perdeu um monte de dinheiro na bolsa. Mas eu nunca vi ele. E essa pessoa me mandou essa mensagem dizendo isso. Eu conheço. Sabe o que ela disse para mim? Eu vi filmes de Jesus, mas eu não conheço Jesus. Eu conheço de ouvir falar. Sabe qual é um versículo dos que eu mais gosto na Bíblia? Jó 42:5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora são os meus olhos que te veem. Depois do seu caminho, da sua trajetória, depois de tudo que ele passou, ele poderia dizer, Senhor, eu te conheço. Agora os meus olhos te veem. E a gente está num tempo onde a tecnologia ocupa muitas vezes o nosso espaço. Quando que Jesus aparece para eles, eles reconhecem que é Jesus. Quando eles partiram o... Sabe quando que você encontra Jesus? Quando você senta e parte o pão com a pessoa que está do seu lado. Não é cada um no seu quarto mexendo no seu celular. É todo mundo na mesa almoçando junto e o celular de lado. Tem uma coisa que eu fiz depois que eu cheguei aqui. Antes eu acordava, eu era que nem jovem. Né, Alex? O Alex sabe como é que é. Entende bem o que eu vou falar agora. Como é que é o jovem? O jovem acorda, aí ele abre o WhatsApp, abre o Instagram, abre o Facebook, aí depois ele abre os olhos, aí ele vai lá e escova os dentes, um nem escova, por isso que não consegue namorada. Aí ele vai para a escola, briga, chega, mãe, briguei na escola. Já sei, filha, já vi aqui no YouTube, aqui, ó, tá, a tua briga. Mas o celular nos toma tempo. Eu acho lindo, na casa do pastor Enéas, eles, quando sentam, sempre antes da refeição, a família, eles têm que ler um salmo. Eles abrem, leem um salmo, oram e daí... Porque Jesus está nisso. Está na refeição. Sabe aonde que você encontra Jesus? Nos detalhes. Nos detalhes. Naquela plantinha lá que você está regando, está cuidando. E aí você deixa Deus falar contigo através daquela planta. Né? Ele falou para mim... Do jeito que se cuida de uma planta, cuida da sua esposa. Tem que regar. Tem que estar ali, do lado. Nos detalhes, no partir do pão. E eles disseram, e o nosso coração ardia quando ele falava. Tem um consultor, ele é muito famoso, tem vários livros. Chama Simon Sinek. E ele faz um estudo sobre a nossa geração. E ele fala que na nossa geração é a geração mais antissocial da história. E eu fiquei pensando, imagina em Curitiba como é que é então. Né? Brincadeira. Estou brincando. Eu amo vocês, eu me sinto cuidado aqui. Sabe onde eu vejo Jesus? Eu vejo Jesus numa Coca Zero. Numa Coca Zero, quando eu vou visitar uma família e eles lembram, o Fábio toma Coca Zero, vou comprar uma lata só para ele. Aí eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus numa foto que alguém me manda e diz assim, Fábio, tem um pãozinho novinho, caseiro aqui, ó, quero que tu venha provar. Olha quando que Jesus aparece. Jesus aparece quando a gente está comendo. Quem que não gosta de comer? Você gosta de comer? Ele aparece na comida, quando você está sentado partindo o pão. E esse especialista, ele diz assim, ó, que nós somos a geração, ele faz um estudo muito aprofundado sobre os mileniais, que é a nossa geração. Né? E nós somos a geração mais antissocial. E ele diz por quê? Nós somos a geração mais antissocial, ele fala por três coisas, criação, tecnologia e mídias sociais. Quando você mexe no celular, você entra no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp,
libera um hormônio no seu corpo que chama dopamina. E esse hormônio que o seu corpo libera é o mesmo hormônio que é liberado quando você bebe, quando você fuma ou quando você joga. E às vezes a gente está tentando fazer as pessoas parar de beber, parar de fumar, parar de jogar, sair de um vício, mas nós estamos viciados no celular. Quer saber se você é um viciado no celular? Se você estiver conversando, que nem eu, porque eu já notei isso em mim, tá? Se você estiver conversando e o seu celular vibrar e você interromper para olhar o seu celular, é porque você é um viciado no celular. Você interrompeu uma conversa que você está tendo com alguém para olhar no celular. O que você está demonstrando para a pessoa? E eu estou falando de mim, tá? Eu sou assim. Eu amo pregar e dar sermão por causa disso, porque a palavra ela vem aqui primeiro e depois ela... Mas é isso. Abraão, você conhece Jesus quando você está se relacionando com alguém. Abraão, ele está levando Isaac para ser sacrificado. Quando ele vai sacrificar o seu filho, o que Deus provê? Um cordeiro. Esse cordeiro é Jesus. Ele sacrifica o cordeiro, sacrifica o seu filho. Por quê? Porque entre você e a pessoa que mora com você existe um mediador, que é Jesus. Então a maneira como você trata essa pessoa é a maneira como você está tratando Jesus. Onde está Jesus? Jesus está na maneira como você trata a sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Ele não é só mediador entre o homem e Deus. Ele é mediador também entre eu e a minha esposa. Entre eu e você. Jesus é mediador, ele está ali. Então a maneira como eu estou fazendo, e agora eu vou pegar pesado aqui com os homens aqui. Coloca 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Porque às vezes a gente diz assim, aonde está Deus? Sabe onde está Deus? Eu não estou reconhecendo Jesus. Olha o que diz essa palavra. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, da vida, para que não sejam, presta atenção, impedidas as vossas orações. Por que Deus não está respondendo a tua oração? Aí a gente acha tantos motivos, mas será que é porque eu não estou honrando a minha esposa, não estou tratando ela bem? Porque aqui está dizendo que as nossas orações são impedidas quando nós não tratamos a nossa esposa bem. E a gente às vezes se pergunta, né? Para que não sejam impedidas as vossas orações. Igualmente, maridos, coabitai com elas. Sabe o que é coabitar? É ajudar em casa nos afazeres do lar. Você está ali coabitando, ajudando na sua habitação no seu lar, com entendimento. Mas vamos pegar um pouco no pé das mulheres também? Vamos pegar um pouco nos pés das mulheres, então. Bota ali Efésios capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao... Passa. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Segura aqui. Aí você diz assim, é para mim ser uma escrava? A escrava lava, a escrava passa, a escrava limpa. Não é disso que está falando. Sabe o que é se submeter ao seu marido? É você entender que entre você e ele existe o cordeiro. E porque existe o cordeiro, você não vai mais argumentar. Mas você vai pedir ajuda, pedir auxílio para aquele que é mais forte que você. Porque às vezes você, quem sabe, diz assim, Senhor, me ajuda a lidar com esse cara, é difícil. Ele é um grosso, não me trata bem, não liga para mim, não se preocupa comigo, não nota o que eu faço no meu cabelo, na minha unha, na roupa nova que eu comprei. E aí você vai lá xingar ele. Mas eu te faço uma pergunta. Quem é mais forte? Você ou Deus?
Quem é mais forte, você ou Deus? E por que você está tentando lutar com ele, ao invés de entregar nas mãos de Deus? Entende o que é submissão? E submissão também é você entender, é submissa como ao Senhor. Se Deus fala com você, o quanto você acha que deve argumentar com Deus? E se você é submissa como ao Senhor, o quanto você acha que deve ficar argumentando? Argumento não resolve. Argumento é desculpa para não arrependimento. É desculpa para não mudança. Passa ali. Agora, volta com os maridos aqui. Amai-vos as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo. Se um homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, ela não vai querer ser submissa a esse cara? A esse homem? Do mesmo jeito que Cristo deu sua vida, o amor perfeito, que protegia, do mesmo jeito, os homens precisam amar as mulheres. Amém, igreja? Sabe por que Deus fez o homem, né? Fez tudo, depois fez o homem, depois fez a mulher. Porque se ele fizesse a mulher primeiro, ela ia ter feito os elefantes tudo cor de rosa daí. Brincadeira. Mas sabe por que isso é sério? Sabe por que as mulheres não podiam entrar no Santo dos Santos? Porque senão elas iam trocar todas as cortinas já, iam querer. Brincadeira. Mas essa geração de mileniais com tanto conhecimento, tanta tecnologia, a tecnologia se multiplica cada vez mais rápido. Antes demorava de 500 a 500 anos para a tecnologia dobrar. Hoje demora de 3 a 3 meses, a tecnologia dobra. Foi cada vez acelerando mais até chegar a esse ponto. E conhecer a Deus está nisso. Conhecer a Deus está em se assentar à mesa, em largar o celular, em dar atenção, em saber o que as Escrituras dizem. Aleluia. Glória a Deus. Sabe qual é o desejo do meu coração? O desejo do meu coração é que a gente possa sair daqui hoje ardendo por Jesus. Do mesmo jeito que eles. O coração ardia. Não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho. Você está no seu caminho. Você está se sentindo sozinho. Talvez você não está reconhecendo, mas ele está do seu lado. E sabe o que é o fogo de Deus? O fogo consumidor de Deus é um fogo que não é o fogo consumidor que não consome. Moisés está no Monte Sinai, a sarça está pegando fogo, mas não se consumia. Aí Moisés desce com a Torá, né? Esse é o fogo de Deus. Presta atenção, isso aqui eu acho bem interessante. O ser humano ele é feito de 4 elementos. Quais são os 4 elementos que existem na Terra? Fogo, ar, água e terra. Fogo, ar, água e terra. O ser humano até a vinda de Jesus, ele é feito de quê? Água, 70% do nosso corpo. Terra, porque a gente volta a ser pó depois, porque é do que a gente é formado. E ar. Sem o ar a gente não vive. E o que está faltando? O fogo. Um homem que era chamado como homem em chamas, João Batista, ele vai batizar Jesus. E ele fala assim: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aí você passa a se tornar uma pessoa completa, porque agora Jesus ele habita em você, e o fogo de Deus que arde o seu coração faz com que você enxergue quem está do seu lado no seu dia a dia. Quando Moisés está no Monte Sinai, algo incrível acontece, uma teofania, Deus fazendo um milagre. O que é esse milagre? Uma sarça queimando que não se consome, e ali Deus entrega a Torá para Moisés. Atos 2 no Pentecostes, agora vem o Espírito Santo e ele desce como línguas repartidas de fogo. A Bíblia diz que estando eles na casa, vem um vento como
veio um som como um vento impetuoso e desceu sobre eles línguas repartidas como de fogo, e eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em outras línguas conforme o Espírito Santo os concedia. Lá em Moisés, Deus se manifesta, e você vai ler em Êxodo 19:16, que existiam barulhos e trovões, mas essa palavra trovões na verdade é vozes, porque existiam línguas, porque lá no Monte Sinai, quando Deus ele se manifesta, é a mesma coisa depois quando o Espírito Santo se manifesta em Atos 2. Existiam gentios, existiam novas línguas, e existia a Torá. O que é a Torá? Ensinamento. Quem é o Espírito Santo? Nosso mestre. Agora em Atos 2, Deus está repetindo e está distribuindo novamente línguas para todos. Sabe por quê? O mundo todo falava uma língua só. Gênesis 11 vai dizer que eles, com um propósito pecaminoso, tentam erguer uma torre, que é a Torre de Babel. E aí Deus vem e divide as línguas. E agora o mundo está dividido. Agora em Atos 2, Deus desce com o Espírito Santo e todos falam uma língua. E na mesma língua eles entoam louvores a Deus. Do mesmo jeito que aconteceu em Pentecostes, no Monte Sinai, com Moisés, agora acontece nos nossos dias. E aí o que me leva a saber que eu sou cheio do Espírito Santo? Presta atenção. Primeiro, eles foram cheios do Espírito Santo. Sabe o que aconteceu depois? Depois disso? Atos 2, versículo 42, vai dizer que perseveravam eles nas doutrinas dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Olha onde se manifestava o Espírito Santo. Na perseverança, eles continuavam aprendendo as Escrituras e comendo, partindo o pão. Na refeição, Jesus, isso é lindo. Por isso que eu gosto de ir na casa do Alex, porque ele faz comida bem pra caramba. Por isso que eu gosto de ir na casa do John, ele sempre me espera com café top. E pode me convidar para ir comer na sua casa, que eu vou feliz. E eu vou encontrar Jesus lá. Eu vou na casa da Cássia, ela já tem a coquinha zero, a latinha na geladeira esperando. Ô missionário, tu não toma coca? Não se preocupa, tá aqui a tua. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quem sabe você chegou aqui hoje com medo e você não reconhece Jesus. Jesus é um fantasma, que nem o discípulo. Será que é um fantasma? Quem sabe você está confuso, que nem a mulher que chegou no túmulo, Jesus apareceu e ela achou que ele era o jardineiro. Não reconheceu. Confusa, quem sabe seu coração está em confusão, e essa confusão te impede de ver quem ele é. Sabe por que Jesus apareceu como jardineiro, né? Qual foi a primeira profissão do mundo? Jardineiro. O primeiro Adão cuidava de um jardim. E agora Jesus ele vem como um segundo Adão, para tirar o pecado do mundo que o primeiro colocou. Quem sabe você está que nem os discípulos. Será que é o mestre lá? Ele está lá preparando o peixe, eles estão no barco pescando e eles estão olhando lá na terra e pensando, será que é o mestre? Porque você está desesperançoso. Você já está sem acreditar. As preocupações começaram a tomar conta do teu coração e você chegou nesse ponto, você estava no caminho, mas você não reconhece quem está com você. E quem sabe hoje não é o dia que o seu coração está ardendo. E quando eu perguntei para você como está o seu coração hoje, você pensou, mais ou menos. Mas o morno para Deus não funciona. Deus ele quer pessoas que o seu coração estão ardendo. Jesus ele envia de 2 em 2 depois para pregar. E o seu coração agora estava em chama. Isso me lembra Juízes capítulo 15. Quando Sansão ele quer atacar o inimigo e ele manda de 2 em 2 raposas carregando chamas para poder colocar fogo no terreno do inimigo. Um só não faz a diferença. Tem que ser 2. Eu vou terminar com você lendo Ezequiel. Você não precisa abrir, que acho que você não vai entender o texto mesmo. Pode só acompanhar aqui. Capítulo 43, versículo 12. Capítulo 43, versículo 12. Vai dizer assim: esta é a lei do templo. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo.
Esta é a lei do templo. Se fala 2 vezes lei do templo, deve ser importante, porque está repetindo 2 vezes. Esta é a lei do templo. São essas as medidas do altar em côvados. Fala comigo, côvados. Sendo o côvado com 4 dedos a mais, a parte inferior será de 1 côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 1 palmo. Esta é a base do altar. O que é um côvado? Um côvado é uma unidade de medida que eles utilizavam. Esse côvado ele era medido com a mãe do braço, porque para os judeus a mãe do braço é essa parte aqui. E algo importante, a mãe do braço é o que movimenta o mundo. A mãe do braço é que constrói prédios, a mãe do braço é que constrói cidades, a mãe do braço é que faz tudo. E o côvado era essa medida. Assim, ó. Seis mãos mais uma. De quem era a 7ª mão? A 7ª mão era a mão de Deus. Porque você não faz nada pela força do seu braço sozinho. Você pode até colocar uma aliança no dedo, mas se Deus não estiver no negócio, não existe plenitude e felicidade no seu casamento. Você pode até construir um prédio, mas se Deus não estiver, se a 7ª mão não estiver, não tem como ser uma igreja. E tudo que você for fazer, você vai precisar da 7ª mão. O profeta Elias, ele manda o seu servo subir o monte, olha lá o que tem. Aí ele volta, não tem nada. E eles estão passando um tempo de seca. Volta, olha no horizonte, vê como é que está, vê se vai chover, não tem nada. E aí depois de tantas vezes, o que ele diz? Eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que vai chover. Se você conseguir ver essa pequena mão na sua vida, você tem um grande sinal. E o seu coração começará a arder. O mesmo Elias que enfrentou os profetas de Baal e disse, o Deus que descer com fogo, esse é o Deus verdadeiro. É o fogo de Deus consumindo, ardendo no teu coração, numa paixão incessante, numa busca que você vai encontrar quando você parar para partir o pão, que você vai encontrar quando você largar um pouco o celular e começar a prestar mais atenção em pessoas que estão do seu lado. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Ele está lá no Monte da Transfiguração. Está os 3 discípulos, quem que aparece? Elias e Moisés, 2 grandes profetas para os judeus. Para mim também. Mas nada é mais importante que Jesus. Depois eu peço desculpa para Davi, mas Davi, Jesus está na tua frente. Por quê? Elias representava a lei, Moisés representava a lei, Elias representava os profetas. E a lei e os profetas se curvam e se dobram diante de Jesus, porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Quer conhecer a Deus? Conheça quem foi Jesus. Sabe onde Deus está? Sabe que tamanho Ele é, como me perguntaram? Eu só conheço Ele porque eu vi em filme. Você vai conhecer Ele porque Ele vai arder aqui dentro. Se coloca de pé, igreja. Aleluia. Convido a Emily, está lá, né? Glória a Deus. Aleluia. Pode chamar a Emily para tocar, eu quero fazer uma oração. Aleluia. Olha só. Quem aqui quer ver o Senhor arder no seu coração? Levanta a mão assim, diz amém. Quem aqui quer ver o Senhor arder no seu coração? Quero orar por você que tem esse desejo, assim como eu. Enquanto a Emily estiver tocando, você pode vir aqui na frente, convidar o Alex para estar aqui comigo. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos estar orando pela sua vida. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Senhor, arde nessa noite nos nossos corações. Queremos sentir a Tua presença, Deus. Queremos sentir a Tua presença, Deus. Tira, Senhor, todas as distrações. Tira, Senhor, todas as distrações. Nós queremos reconhecer Você no caminho, Senhor. Reconhecer, Senhor, quando nós nos assentarmos à mesa. Reconhecer, Senhor, quando nós estivermos indo para o trabalho. Reconhecer, Senhor, quando nós estivermos fazendo uma faxina. Reconhecer, Senhor, que Tu estás conosco durante o nosso dia, que Tu estás no nosso lado, no caminho dos nossos afazeres, que Tu estás conosco, Deus. E que arda no nosso coração uma chama por estar em comunhão com a Tua igreja, assim como aqueles discípulos que, quando souberam que era Tu, saíram no meio da noite, mesmo em meio ao perigo, enfrentando o que fosse, para estar novamente junto à Tua igreja e se ajuntar com os outros 11, porque o seu coração ardia. E quando o nosso coração arde, a nossa vontade é de estar na Tua casa. Quando o nosso coração arde verdadeiramente, a nossa vontade é ter comunhão com os Teus. Não importa o perigo, não importa a distância, não importam as circunstâncias. Nós queremos, Senhor, ver Você, Te conhecer, saber que Tu estás conosco, sentir o Teu Espírito Santo descendo como língua de fogo, batizando as nossas vidas. Completa-nos com o Teu fogo, Senhor. Aleluia. Você pode vir até a frente.